Vamos lá então, Viviane, fazer a análise dessa matriz aqui, desse cachorrinho, que foi bordado aqui num material, espécie um pano de prato, um itamine bem, com a trama bem aberta, né? Eu estou observando aqui que o bordado ele ficou aparentemente legal, ele ficou pelo menos aqui no bordado, né, na foto, ele ficou interessante. Tem alguns pontos que me preocupam aqui com relação ao acúmulo de pontos. Me parece que a máquina deve ter sofrido um pouco para fazer esses pontos aqui desses contornos. E aí a gente vai precisar analisar um pouco mais com mais calma para ter certeza, né? Mas pela foto o bordado ele está bonito, está bem feito. Só precisa de alguns ajustezinhos pequenos, principalmente na parte das letras. Eu consigo observar aqui, ó, uma falta de angulação em algumas letras, então a gente precisa trabalhar melhor isso na programação, com alguns pequenos ajustes na angulação do ponto, mas é pouca coisa, não é nada grave. É bem presente aqui também alguns espaçamentos, tá vendo? Mas isso se dá por conta de possivelmente falta de ponto de suporte adequado, já que esse material ele tem uma trama muito aberta, então é comum isso aqui acontecer. Não recomendo aumentar a densidade para resolver esse problema, porque senão o bordado vai ficar muito pesado. Então aqui a gente vai analisar a matriz para ver se a gente consegue colocar um ponto de suporte mais adequado para esse material que, por sua vez, como ele tem a trama muito aberta, torna ele muito maleável na hora que a máquina vai executar os pontos. Então a gente precisa travar um pouco mais isso, né? Dito isso, vamos analisar agora aqui o avesso, né? Você me mandou aqui também a foto do avesso do bordado. E aí na foto do avesso eu consigo perceber, olha, esses pontos que eu mencionei aí que tenho preocupação com eles nessa área aqui, tá vendo? Tá muito pretinho aqui, tem muito acúmulo de linha, pelo menos a percepção que eu tenho olhando essa foto aqui. Pode ser que na matriz não esteja assim, a gente vai olhar juntos aqui já já. É, nos olhos também eu percebo um acúmulo de pontos, então a gente tem que observar quais os tipos de pontos e quais as densidades e configurações que você usou para fazer os olhinhos, né? No geral, o bordado está legal, só que ele precisa de algumas otimizações, e essas otimizações, por sua vez, não têm possivelmente muita relação com a melhora na qualidade visual, e sim com relação à diminuição de pontos na máquina, tá? E fazer com que a máquina consiga executar o bordado, ou seja, consiga executar, realizar o bordado de maneira mais simples, mais fácil, sem sofrer tanto, sem a máquina ficar quase que chorando para poder bordar, né? Esses pontos aqui que estão tem muita sobreposição de contornos, possivelmente. Tá? Então, apesar de estar bonitinho aqui, vamos analisar a matriz agora para a gente ver o que a gente consegue melhorar. Estou olhando aqui que a ordem das cores está certinha, são 5 cores diferentes. Agora eu vou colocar aqui para redesenhar devagar, para a gente observar a lógica de programação que você usou nessa matriz. Então vamos lá, show redraw, né? Shift R. Vou aumentar um pouco da velocidade aqui já já para a gente ter. Aqui eu já percebi que você trabalhou os olhinhos com pontos diferentes. Um ficou tatame e o outro ponto cheio. Não vou recomendar ainda qual ponto que eu utilizaria. Vamos primeiro analisar todo o desenho, tá? Mas de fato isso aqui tem que ser padronizado para melhorar a qualidade visual, apesar de que, como eu já disse, lá no bordado não deu para a gente nem perceber isso aqui de tão pequeno que é. Mas é importante a gente trabalhar com os padrões certos, porque amanhã depois, se você precisar aumentar o tamanho desse bordado, isso vai se mostrar um problema, né? O tatame aqui do lacinho, eu percebi que você, primeiro, você está bordando um material muito maleável com a trama muito aberta. Então, isso carece um reforço, inclusive, no ponto de suporte. E aqui você não colocou ponto de suporte nenhum. Tá? Então, tem que observar isso. A gente vai chegar lá. Aqui na letrinha, ó, eu estou vendo também que você trabalhou com um ponto com ângulo único, assim como na letra E, tá vendo? Então precisa fazer uma angulação certinha aqui para melhorar o aspecto visual. Então, os contornos também você fez o ponto cheio, foi fazer o outro ponto cheio e voltou para fazer o contorno. Eu entendo que já que é a mesma cor, o ponto cheio, o ideal seria você terminar de fazer a letrinha em ponto cheio e já executar o contorno, igual você fez na letra N, o que não aconteceu na letra E. Tá? Então, são pontos de melhoria aí, principalmente no aspecto no que diz respeito à produção do bordado em si, né? Da menos canseira para executar esse bordado na máquina. Né? Visualmente falando, não mudaria muita coisa. Tá, vamos acelerar um pouco mais a velocidade aqui do redesenhar devagar. Ó, aqui você trabalhou com ponto de suporte, beleza. É interessante, no caso desse desenho, ter ponto de suporte em todos os objetos, haja vista que a gente está colocando ali, está bordando num material de trama muito aberto, que torna aí o bordado muito maleável, e aí aumenta a possibilidade de repuxo, desencaixe de contorno, como de fato o desenho nas letrinhas tem contorno,
então é importante a gente ter esse cuidado, né? A letra F também você fez tudo com um ângulo só, então o que está faltando aqui nas letras é ter um capricho maior, separar os objetos, né? Criar o desenho das letras separadas para poder criar uma angulação variada, né? Inclusive você fez isso muito bem aqui no Best, né? Palavra Best, porém no Friend aqui, no My Friend aqui, ficou deficiente essa parte. Agora ele está fazendo ali a parte do cachorrinho, começou pela parte da patinha dele, a parte inferior. A ordem que você usou está legal, porque ele está fazendo os objetos conectados uns aos outros. Isso permite que nós tenhamos, além de um bordado de qualidade, também otimizado lá na máquina, ou seja, a máquina vai conseguir executar o bordado sem nenhuma dificuldade nesse aspecto de ordem, né? Não vai ficar um bordado todo sujo para dar um trabalhão depois para limpar. Aqui eu já percebo um acúmulo de pontos aqui, de objetos sobrepostos uns aos outros. Não que isso seja de fato um problema, mas em se tratando de máquina de bordar doméstica, ela vai sofrer um pouco mais para poder bordar esses elementos. Então eu penso que aqui é interessante a gente trabalhar com um alívio maior na quantidade de pontos, diminuindo aí, aumentando o espaçamento, ou seja, diminuindo a densidade do ponto. Aqui também eu estou observando a presença dessa sobreposição de objetos, ó. Então isso vai causar um dano, né? Na hora que a máquina for bordar, ela vai ter dificuldade, pode quebrar a agulha, pode emperrar a máquina, pode ficar grosseiro o bordado, ao toque, né? Ele pode não ficar muito confortável, então tem que observar isso na programação. E agora eu vou acelerar um pouco mais a velocidade aqui para a gente ver a finalização aqui dessa programação. A ordem, eu não mudaria nada, a ordem está bem legal, eu gostei da ordem, apesar, obviamente, de ter alguns saltos, mas eu entendo que a arte, ela exige que seja feita dessa forma, porque os objetos, eles têm uma certa distância entre eles, então você optou por fazer esse salto. Eu optaria por fazer o corte, porque em máquinas industriais a máquina vai executar o corte, e em caso de bordar em máquinas domésticas, ela de todo modo ela vai fazer o salto, caso a máquina não tenha essa possibilidade de fazer o corte de fio automático, tá? Então eu optaria por cadastrar, por finalizar essa matriz com a indicação de corte nesses elementos que estão distantes aqui, tá? Isso não seria um problema não. Com relação à densidade, deixa eu conhecer aqui o que você trabalhou para cada um desses objetos aqui. Eu vou exibir por enquanto todos os objetos em ponto cheio primeiro, né? Para a gente conhecer aqui quais as densidades que você trabalhou nesses objetos. Primeiro eu vou pegar aqui a parte do cachorrinho, né? 0,45 é um espaçamento bom, não só para o material que você usou, como para a proposta desse desenho também. Só que tem alguns pontos, como eu falei, que eles estão sendo bordados um por cima dos outros, e isso cria um volume de pontos muito grande, sobrepostos. Essa parte aqui, ó, tá vendo, do laço, ele está sendo realizado dois objetos em ponto cheio, né, tá vendo, na mesma posição. Ele passa aqui essa parte do laço em ponto cheio, primeiro, e depois ele passa na verdade o ponto cheio do laço ele está depois, mas independente da ordem, você pode observar que ele está bordando, olha, elementos na mesma posição em ponto cheio, então quer dizer, ele está criando um acúmulo de pontos aqui desnecessário. O que você pode fazer nesse caso? Você pode pegar esse objeto que está sendo realizado primeiro, fazer um corte nele aqui, ó, para fazer com que nessa área aqui seja bordado apenas o contorno do ponto cheio do laço, tá? Vai ficar melhor, vai aliviar aqui a quantidade de pontos. E eu não colocaria esses contornos avançando aqui não, tá? Porque ficou com um aspecto visual ruim, ou seja, meio que poluiu a parte interna desse bolinha. Ah, Gixson, mas a imagem pedia. Ainda assim eu não colocaria, porque dá a sensação que o bordado tá sujo, tá mal feito, tá? Então eu cortaria esses objetos aqui, ó, para que eles não invadissem essa área dessa circunferência aqui, tá? E com relação ao espaçamento, você pode trabalhar um espaçamento um pouco maior sim, talvez em torno de 0,50 para aliviar, né, objetos que por sua vez você não vai precisar, não vai fazer sentido você vazar esses objetos, por exemplo, não vai ajudar muito. Então para justificar essa sobreposição de objetos aqui, trabalharia com espaçamento aí um pouco maior, 0,50, já deixaria o bordado mais leve e não mudaria o aspecto visual dele depois de executado, não. Tá? Com relação aos olhinhos, deixa eu dar um Shift S para voltar a todos os objetos em exibição, e aí a gente tem essa questão aqui do ponto cheio ou tatame, né, dos olhinhos. Eu vou pelo tamanho, tá? Aqui como ele está com 4,8 milímetros de altura, eu acho que pode sim ser trabalhado o tatame, uma vez que o tatame ele recebe melhor a execução de pontos cheios por cima dele, do que o ponto cheio, porque ponto cheio em cima de ponto cheio tende a deixar o bordado ainda mais pesado. Então o tatame, só que aí vai na contramão de que o tatame ele não pode também ser muito pequeno.
Então, o que eu recomendaria usar nesse caso aqui, desses olhinhos em cinza, tá? Essa primeira cor. Pode trabalhar com o ponto tatame, não tem problema. Só que aí aqui embaixo, na parte de pesponto, você coloca esse pesponto diagonal aqui, ó, porque ele tende a trazer um alívio na quantidade de pontos nas extremidades dos objetos em tatame. Tá vendo aqui, ó, que ele faz uns pontinhos extras antes de chegar na extremidade do objeto? Clicando nessa ferramenta, pesponto diagonal, ele vai aliviar um pouco esses pontos adicionais, deixando, não vai economizar muitos pontos, tá? Mas ele vai deixar o bordado mais leve nessa extremidade aqui. Em se tratando de tatame, isso é importante, tá? O espaçamento, você pode aliviar bem o espaçamento desse objeto também, com 0,50. Haja vista que ele é bem pequenininho, então ele vai ser ainda bordado alguns elementos por cima, em ponto cheio, então não precisa ter uma densidade tão alta, tá? Ponto de suporte, no caso desse objeto que é muito pequeno, você não trabalhou, não tem problema, porque aqui realmente é um objeto muito pequenininho, só que ele é tatame, né? Então, o que eu faria aqui? Eu colocaria pelo menos aqui um ponto corrido para a borda. Pelo menos um ponto corrido para a borda, porque, como eu disse, é um material que você está bordando com uma trama muito aberta, o que faz ele ficar muito maleável na hora de bordar. Então, é importante trabalhar com pelo menos um ponto de suporte para todos os objetos. Nesse caso aqui, pode ser um ponto de suporte para a borda, tá? E aí isso ajudaria no olhinho aqui. Os elementos que vão ser bordados por cima desse tatame, por sua vez, você também precisa ter o cuidado de colocar eles mais leves, porque a máquina vai sofrer para bordar esses elementos aqui, ponto cheio sobre ponto cheio com espaçamento padrão, né, que é aquele que vem setado no Wilco. Então, para isso, você habilita aqui o espaçamento e pode exagerar. Vamos trabalhar aqui com 0,70. Tá? Com o zoom que eu estou trabalhando de 705%, dá a sensação que o espaçamento está exagerado, mas não está. Quando borda, que é o tamanho original, que é esse que eu estou enxergando na tela aqui, ó, ele fica mais levinho, tá? A máquina realiza ele da mesma forma, só que com mais facilidade. E aí todos os elementos que estão bordando por cima aqui desse tatame do olho, você pode trabalhar com esses espaçamentos bem grandes, sabe? Justamente para poder fazer os objetos, mas não sobrecarregar o ponto na máquina e não ter aquele bordado pesado, duro, com aspecto ruim ao toque. Fora que a máquina trabalha melhor, tá? Então, esse aqui também você pode aumentar. Todos esses aqui, esses objetos que vêm por cima, você pode fazer esse trabalho aí de aumentar o espaçamento para melhorar a execução dele na máquina, tá? Não vou fazer de todos aqui, mas você aplica aí depois. Esse cara aqui é um tatamezinho, você trabalhou com tatame. Pode ser ponto cheio, por quê? Porque ele é estreitinho, ele tem só 3 milímetros de largura. Então, nesse caso aqui, indiscutivelmente, a melhor forma de trabalhar seria realmente um ponto cheio nesse objeto. E aí o espaçamento também pode trabalhar um espaçamento alto nesse caso aqui, justamente porque é um objeto muito estreitinho. E esse espaçamento que eu falei de 0,50 pode ser aplicado em todos os objetos do cachorrinho. Então você poderia, por exemplo, pegar tudo que é preto, dar um Shift S, seleciona esses objetos todos de uma vez, e aí vem aqui e define o espaçamento, 0,50, 0,55, tá? Para ficar mais leve. Vai ficar melhor na hora de executar o bordado na máquina. Agora a gente vai tratar, para finalizar, o tatame do lacinho, eu havia esquecido, vamos falar dele aqui agora. O tatame do lacinho é interessante fazer um ponto de suporte, não só interessante como necessário por conta desse tecido, não apenas por conta desse tecido que você está usando, mas ponto tatame com um deslocamento igual esse, é necessário colocar pelo menos um ponto de suporte tatame também. E aí, se você observar, olha, quando eu habilitei o ponto de suporte, como está marcado por segmento, ele não trouxe o ponto de suporte tatame. Para isso, você vai marcar aqui ó, por formato, e aí sim você habilita aqui o ponto de suporte tatame, pelo menos, para ele dar uma segurada no tecido antes de executar esses pontos aqui do objeto, tá? Bom, para finalizar aqui embaixo agora as letrinhas, a recomendação seria você fazer separação dos objetos. Igual no caso, por exemplo, como você fez aqui no Best, tá vendo? Você fez os objetos, olha, exatamente como deve ser feito, ou seja, com a angulação correta. É claro que a aplicação e a forma de fazer é diferente, porque aqui, ó, por exemplo, nessas letras aqui, ó, você desenhou através de um só objeto. No caso da letra Y, aqui, você teria que fazer mais de um objeto para conseguir fazer essa angulação separada. Ou seja, nessa parte aqui você faria um objeto, daqui até aqui, com esse ângulo aqui, nesse sentido que eu estou fazendo com o mouse, e aí sim veria com esse objeto por cima, com esse ângulo que está aqui. E aí você teria um acabamento melhor, tá? Porque ele ficaria no mesmo padrão dessa palavra bash aqui que você caprichou, tá? Então, exatamente fazer isso com todas as palavras ali, todas as letras da palavra my friend. Então, o F, por exemplo, você fez um objeto só, também faria um objeto com essa parte aqui, com esse ângulo, e o resto da letra, os demais objetos da letra F, que são um só, né?
fazer com essa angulação que eu estou fazendo aqui com o mouse. Tá? O R, por sua vez, mesma coisa, também 2 objetos. Pode fazer um objeto nesse sentido aqui, tá? Como se fosse um P, com a angulação percorrendo o caminho do objeto de acordo com a formatação do próprio objeto. E essa perninha aqui, um objeto separado para você criar o ângulo específico para ele. E a mesma coisa seria no E, só que com um objeto só. Era só fazer um corte aqui e você fazer essa angulação, já daria certo. O Y, o I, na verdade, por sua vez, pode ser ângulo horizontal mesmo, não tem problema. Nesse caso aqui, não vale a pena separar esses objetos pequenininhos para fazer angulação separada, porque é uma letra muito pequenininha, tá? Se fosse o caso de letras maiores, a gente teria que repensar, mas para essa proposta aqui, daria super certo. O N, por sua vez, ele não tem muita opção, eu só inclinaria um pouco mais aqui o ângulo para que ele tivesse esse formato aqui, ó. Essa posição fica melhor o acabamento nessas curvas, principalmente. Se você quiser fazer uma angulação, quando a letra é maior, pensando no formato do objeto, aqui daria certo essa angulação, nessa parte inferior apenas. Aqui em cima já não funciona bem, não. O D também, você tem que fazer essa angulação, ou seja, arredondando, como se fosse uma letra O, né? Aplicando a angulação, rodeando toda a letra para ele ficar bonitinho, assim como você fez aqui na letra E, por exemplo. A angulação de acordo com o formato do próprio objeto, assim também como você fez na letra S. Tá? Então, basicamente, são essas observações para você rodar aí de alteração nessa matriz de bordado aqui. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!